Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, do Senhor, no livro de João. Livro de João, capítulo 1. A gente hoje vai estar encerrando a nossa série de mensagens, discípulos. E eu queria só abrir aqui um parênteses para vocês. Essas 4 ministrações que normalmente a gente dá acerca de um assunto, ela não resume a Bíblia abrangente de forma geral. Então, se você ouviu 4 ministrações sobre discípulos, você pode na sua casa muito bem se aprofundar ainda mais na palavra e buscar o conhecimento daquilo que a gente está colocando aqui como os temas, beleza? Amém, queridos? Rodrigo já está vindo aqui com um recadinho. Quem está nos visitando hoje? Levanta a sua mão aí rapidinho para me ver, bem alto. Quem está nos visitando? Vem aqui à frente para a gente orar por vocês, rapidinho. Os tímidos não herdarão o reino do céu, então não pode ter nem timidez, viu? Vamos se levantar, gente, para a gente orar por eles? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos visitando hoje. O pessoal vai recepcionar vocês também. Cadê os líderes, gente, para falar com o pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Vocês podem chegar aqui à frente, gente, por favor? Sejam muito bem-vindos. Aí, ó, tem um bocado de gente, tá vendo? Só foi 3, 4 vinhos que veio todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos a essa casa. Que Deus possa falar o coração de vocês aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai falar, porque Deus é fiel. Não é por causa do pregador, não é por causa da banda, mas é porque Ele é fiel, amém? E eles vão falar com vocês aqui nessa noite. E eu queria orar pela vida de vocês, amém, gente? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos agradecer pela vida de cada um visitante que está aqui nessa noite. Nós louvamos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa, pelas pessoas que têm sido transformadas, pelas pessoas, Pai, que têm tido suas vidas mudadas aqui nesse lugar por causa da Tua palavra, por causa da Tua presença. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor também transforme cada um desses visitantes ainda mais, que o Senhor possa trazer paz no lugar da angústia, o Senhor possa trazer, Deus, em nome de Jesus, a bênção no lugar da maldição, o Senhor possa trazer, Deus, a direção certa nos lugares onde não tem direção. Espírito Santo, toma cada coração, cada mente, cada olhar, que o Senhor estabeleça a Tua visão na vida de cada um deles, que nessa casa eles possam receber primeiramente do Teu amor, que nós possamos também os amá-los, em nome de Jesus, Pai, e que venhamos ver cada um deles crescer diante do Senhor, diante dos homens, em graça e em sabedoria, em nome de Jesus. Desde já nós Te louvamos, honramos o Teu santo nome pela vida deles, que Deus, essa oração possa acompanhar eles todos os dias deles aqui na terra, Pai, em nome de Jesus, seja aonde eles estiverem, seja na igreja, no trabalho, seja em casa, que a Tua presença, Pai, possa estabelecer paz, que o Senhor possa também gerar cura no físico, em nome de Jesus. Pessoas que precisam de uma cura física nesse momento, Pai, nós queremos, ó Deus, orar por elas, que elas sejam curadas, em nome de Jesus, de toda enfermidade, de toda doença, e que possamos, Pai, colher testemunhos, Pai, aqui nesse lugar, um ambiente de cura, de transformação e de milagres. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus, amém, e vamos aplaudir o Senhor. Queridos, vocês que estão nos visitando hoje, o pessoal da equipe, levanta a mão, gente, da equipe. Eles vão levar vocês numa sala, dar um café, uma água, não sei se vai ter café e água, mas normalmente tem. Vão dar um café, uma água, um recadinho para vocês e já vocês retornam para o culto, beleza? Então, pode acompanhar as meninas aí, por gentileza. Amém, jovens? Repita aí comigo, jovem, com a pessoa que está do seu lado, jovem, fica firme, Jesus está voltando, não brinca, vamos viver. Mais forte, que vocês estão sem fé. Vamos viver agora sim o extraordinário com Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Então, o livro de João, capítulo 1, vamos começar a ler a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida,
E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então, no início aqui de João, do capítulo 1, está falando acerca de Jesus. Jesus, ele, fisicamente, ele veio ali no Novo Testamento, mas Jesus já existia em Deus. Ele disse que no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus, né? E aí, lá adiante da palavra, no próprio João vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Então, Jesus não nasceu a partir do momento, quando eu falo nasceu espiritualmente, lá na eternidade, quando ele veio aqui à terra. Jesus já estava com Deus, né? Lá em Gênesis a gente vê, façamos nós o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ninguém que está só fala, façamos. Fala assim, eu vou fazer, sim ou não? Eu vou fazer, mas lá em Gênesis fala, façamos nós. Ou seja, então tinha mais de uma pessoa lá com Deus. Isso é o Espírito, o Verbo que era Jesus e o próprio Deus, que os três são um. Então João começa falando a respeito do Verbo, e aqui no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que era a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o conheceram. Mas a todos quanto receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Aqueles aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, ou seja, o Verbo, Jesus se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus. Em qualquer tempo, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. Este é o testemunho de João Batista, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou Cristo. E eles lhe perguntaram então: quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram-lhe dizendo: por que então tu os batizas e não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas está um entre nós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é: o discípulo, ele nasceu para glorificar a Jesus. Repita para o irmão que está do seu lado: o discípulo, ele nasceu para glorificar a Jesus. Aqui em João capítulo 1, a palavra de Deus está descrevendo a respeito que Jesus, ele já existia na eternidade.
João capítulo 1 começa falando que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá na frente vai dizer que vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de sabedoria. Mas antes de vir Jesus Cristo encarnado entre nós, porque Jesus ele veio aqui para experimentar dores. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e em nada pecou. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Então não teria como uma pessoa saber da sua dor sem ela passar. Então Jesus soube lidar com rejeição, Jesus soube lidar com traição, Jesus soube lidar com muitas dores, Jesus soube lidar com pessoas falsas, Jesus soube lidar com o próprio Judas que traiu ele na mesa, uma pessoa que comia com ele, andava com ele, que lá na frente vendeu ele por moedas de prata. Então João está descrevendo aqui um Jesus que ainda era o verbo e que lá na frente ele se manifestou e veio entre nós. Mas antes de Jesus vir entre nós, a Bíblia diz que houve um homem cujo nome era João Batista. E esse João Batista, ele veio para testificar da luz. João Batista veio para testificar de alguém que ainda iria vir. Ele veio para fazer aquilo que estava para cumprir aqui na terra, a vontade do Pai. Ele veio para revelar Jesus, ele veio antes de Jesus. É tanto que alguns religiosos enviaram pessoas para vir até João Batista, porque naquela época, João Batista, ele pregava o evangelho, ele batizava pessoas e as pessoas começaram a questionar João Batista. Eles falaram: olha, tu batizas, por que tu batizas? E enviaram pessoas para perguntar quem ele era, por que ele estava fazendo aquilo ali. Mas João Batista, quando veio até a terra, João Batista veio com uma missão. Qual era a missão? Ser uma voz que clama no deserto e preparar o caminho para que o Jesus viesse à terra. Mas João Batista ele não preparou o caminho com palavras somente. João Batista ele não preparou o caminho somente indo para a igreja. João preparou o caminho vivendo um estilo de vida que glorificasse a Deus aqui na terra. E é por isso que nós iremos entrar dentro desse tema hoje, que o discípulo ele precisa glorificar Jesus aqui na terra. Você jovem que está aqui nessa noite, você precisa glorificar Jesus aqui na terra. Você não somente glorifica Jesus sendo um crente, você precisa glorificar Jesus na sua maneira de viver, a sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar com a sua família, na sua maneira de se comportar diante de uma sociedade que talvez já está totalmente, corrompida no seu caráter, na sua maneira de pensar. Você, nesse meio, você precisa glorificar, porque não pense que você vai glorificar a Jesus estando com outros crentes, não. Você vai glorificar Jesus estando em meio às trevas, estando em meio às pessoas ruins, estando em meio às pessoas incrédulas, estando em meio de pessoas que talvez são religiosas, praticam outras ações, mas você vai glorificar Jesus nesses meios. João Batista ele foi inserido em um meio, e ele glorificou a Jesus naquele meio. Ele veio para testificar da luz, mas ele não era a luz própria. Repita comigo: a luz que brilha em mim, não é minha luz própria, é a luz de Cristo. Eu só consigo glorificar a Deus se a luz de Cristo brilhar em mim. Se você pegar uma barra de ouro, irmãos, e apagar todas as luzes, colocada nesse tempo, talvez ninguém enxergue essa barra de ouro. Ela por si só não tem brilho. Se você pegar a joia mais preciosa que tem na terra, irmãos, e você colocar ela aqui em cima do altar e apagar todas as luzes, elas não têm brilho próprio. Elas precisam de luz para refletir. E nós como discípulos, nós precisamos entender que a luz que precisa brilhar em nossas vidas é a luz de Cristo aqui na terra. Nós precisamos como? Contemplar a glória de Deus, para que essa luz venha sobre nós e a gente possa refletir essa luz. Porque você por si só não pode ser bom.
O próprio Jesus, quando o jovem rico chegou até ele falou: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A gente está falando do próprio Deus, encarnado em terra. Ele fala: olha, ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus falou isso porque ele não tinha terminado a sua obra aqui na terra. E eu sempre falo isso: ninguém é bom, gente, sem antes ter terminado e começado alguma coisa. Começado e terminado alguma coisa. Sabe o cara que começou a casa lá e depois de 10 anos parou e não foi mais? Esse cara é julgado. Mas o cara que fez cálculo, o cara que trabalhou, o cara que se esforçou, o cara que começou a casa e terminou a casa, ele é glorificado. Porque bom não é o que começa, é o que termina. Deus, quando criou o mundo, Deus criou os céus, a terra, só que Deus não falava que era bom no início. No final Deus falava, e viu Deus que era bom. Era sempre no final que Deus falava, e viu Deus que era bom. Deus nunca falava no início. E talvez você chegou aqui nessa noite, e você esteja preocupado talvez com a sua vida, com o que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que bom não é o que talvez é o que você está vivendo, mas é o que Jesus vai fazer na sua vida. Lá no final, Jesus vai glorificar Ele na sua vida. Porque bom não é o que começa bem, é o que termina bem. É por isso que a gente não precisa ter pressa de caminhar com Jesus. Se for necessário desacelerar um pouquinho, desacelera, não no sentido da fé, mas no sentido de atividades, de agonia, o dia a dia, as demandas. Porque tudo vem para paralisar a gente. Às vezes, vem tanta coisa na nossa vida que nos torna tão cansados que nos impede de buscar Cristo. Mas vamos voltar para a palavra. Então João Batista, ele veio para testificar da luz. E aqui no versículo 19 vai dizer: este é o testemunho de João Batista, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém, para lhe perguntarem: quem és tu? Ou seja, a maneira como João Batista conduzia a sua vida na terra, chamava a atenção dos religiosos. Talvez ele iria de encontro a toda uma religiosidade. Eu não quero talvez julgar você que está aqui nessa noite, mas você viu esses dias aí na internet, no Instagram, todo mundo transformou a sua foto em figurinha, sim ou não? Um efeito manada. Porque se esse efeito manada fosse para orar e jejuar e subir o monte, a gente ia transformar o mundo. Mas quando é para modificar a sua foto por uma fotinha que não muda ninguém, não transforma nem você mesmo, é um efeito manada que é muito fácil. Eu não quero lhe julgar, irmãos, porque você talvez está aqui e fez isso. Mas você já parou ou se perguntou: por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou botar? Porque todo mundo está botando? Porque todo mundo fez, eu vou fazer? Não, irmãos, você tem a mente de Cristo. Você deve pensar como Cristo pensa. Você deve andar como Cristo anda. Você deve se posicionar como Cristo se posiciona. Porque ao invés de a gente não colocar uma foto na internet, a gente não coloca um versículo bíblico. Porque talvez a gente impactaria mais com um versículo do que com a foto da gente. Então, eu estou alertando você, para você não seguir um efeito manada. Ser Maria ou João vai com os outros. Você precisa ir de encontro a um curso desse mundo. Nós somos pessoas que precisam ir contrário a tudo aquilo que o mundo está impondo sobre a nossa vida. Então João Batista era alguém que ele vivia de forma diferente. Ele andava, gente, ele vestia diferente. Ele vestia roupas de pele de carneiro. Ele não se vestia como eu estou me vestido aqui bem, calça cargo, camisa que veio de Belo Horizonte. Mas de propaganda, viu, gente? É do clamor pelas nações. Ele se vestia de pele de carneiro, e nem por isso Jesus deixou de amar ele. Ele comia mel e gafanhoto, ele não comia hambúrguer igual eu comi ontem.
Foi Pedro. Eu estou descontraindo, mas só para você entender a mensagem. João Batista, ele falava diferente. O sermão dele não era sermão, Deus te ama do jeito que você está, não. Ele falava, arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Por que o sermão dele atraía pessoas? Porque era um sermão verdadeiro. Porque o mundo está cansado de mentiras. O mundo está cansado de palavras que não transformam nossas vidas. O mundo, a gente, estamos cansados de ouvir coisas que agradam aos nossos ouvidos. A gente estamos cansados de ouvir palavras que não nos transformam. Então João, ele andava diferente, falava diferente, se vestia diferente. Isso chamou a atenção dos religiosos. Os religiosos falaram, olha, mandaram os fariseus, e os fariseus mandaram pessoas ir até lá para perguntar quem João era. E eles perguntaram, é tu o Cristo? Ele, eu não sou o Cristo. És tu Elias? E ele falou, eu não sou Elias. És tu um profeta? Olha a comparação que estavam fazendo João Batista. Será que o estilo de vida que ele vivia não era tão profundo, tão parecido com Cristo, que chamou a atenção daquelas pessoas? A ponto daquelas pessoas comparar ele com Cristo. Não somente porque talvez ele batizava, porque após o batismo das águas, Jesus vai nos batizar com fogo do Espírito Santo dele. E isso nos gera esperança, irmãos. Porque esse fogo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se nós crer nele, vai fluir de dentro de nós um rio de água viva. Tudo que a nossa geração precisa é fluir de dentro para fora e não estar buscando de fora para dentro. A dracma, quando aquela mulher perdeu a dracma, ela ligou a luz, pegou a vassoura e começou a varrer dentro de casa. Porque tudo que você precisa está dentro de você, não está fora. Tudo que você precisa em Deus está dentro já de você. Isso é muito confrontador, porque nós estamos acostumados a trabalhar, correr atrás, para saber de onde é que nós precisamos buscar uma saída, mas a saída está dentro de você. Porque a palavra das dracmas nos ensina que a mulher, ela ligou a luz, ela pegou a vassoura, irmãos, e começou a varrer a casa, e varrendo a casa ela encontrou aquilo que se tinha perdido com o tempo. Talvez o que você perdeu com o tempo está dentro de você. O fogo de Deus, a fé em Deus, o amor pelas pessoas, a comunhão com o Espírito Santo, está tudo dentro de você. E nada do que você buscar aqui fora vai saciar aquilo que só Jesus pode saciar aí dentro. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender sobre a adoração, sobre os momentos por onde Jesus está passando nas nossas vidas. Então João Batista, ele vivia um estilo de vida, talvez diferente do meu e do seu. E eu queria trazer alguns ensinamentos sobre o discípulo, ele nasceu para glorificar a Cristo. João Batista, irmãos, ele veio para evidenciar o que já existia na eternidade, irmãos. João Batista, ele veio em um tempo onde Jesus ainda não tinha nascido. Ele veio antes de Jesus para preparar o caminho. E ele veio evidenciar aquilo que iria acontecer na terra. Não tem como nós evidenciar o que está acontecendo no céu, aqui na terra, se nós não tivermos intimidade e comunhão com Jesus Cristo. Não tem como nós evidenciarmos as coisas eternas, se nós não estivermos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Imagine em um tempo onde o Cristo não tinha vindo ainda. E o cara chega lá, eu cheguei aqui, eu estou aqui, eu vim preparar o caminho, porque após mim vai vir um que já era antes de mim, e eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália deles. Rapaz, talvez bugou a mente daquele povo naquela época. Esse cara está falando de alguém que vai vir depois dele, só que é antes dele.
e ele não pode nem desatar a correia da sandália dele. Que cara é esse? João Batista, ele veio evidenciar aquilo que já existia. Sabe por que nós não evidenciamos algumas coisas nos céus? Porque a gente não está contemplando os céus. A gente não está contemplando a glória de Deus. A gente precisa contemplar o que Jesus está fazendo. A gente não precisa mais em um efeito manada. A gente precisa orar e falar: Jesus, o que é que o Senhor quer para esse tempo que eu faça? Porque, irmãos, você tanto glorifica a Deus nos altos montes como nos baixos vales. Você tanto glorifica a Deus fazendo o mover dele acontecer, como também ficando parado em obediência a Ele. Mas a gente está acostumado mais com produzir do que confiar. A gente está acostumado mais com lutar, ir para a guerra, lutar do que descansar. A gente está mais acostumado em pegar na espada e, demônios do inferno, vocês vão cair por terra nessa noite, eu te repreendo, do que falar: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalarão facilmente. A gente está mais acostumado em produzir do que confiar, descansar, parar, refletir, contemplar. Deus, quando tirou o povo do Egito, a viagem ia ser mais perto. Mas Deus, Ele conduziu um povo por um caminho mais distante para que o povo não encontrasse lutas e batalhas. O que foi que aconteceu com o povo? Eles murmuraram, eles questionaram, eles reclamaram de Moisés, eles blasfemaram, eles adoraram outros deuses. Talvez na cabeça daquele povo era mais fácil ir pelo caminho de luta e de dificuldade do que pelo caminho de confiança. Deus está querendo levar a nossa geração a confiar nele. Confiar que Ele vai cuidar do seu coração. Confiar que Ele vai cuidar do seu futuro. Confiar que Ele vai cuidar da sua família, da sua casa. Então, aquele povo, não diferente de nós, eles murmuraram, eles fizeram uma idolatria terrível com aquilo que Deus deu para eles. Quando eles saíram do Egito, Deus deu graça aos egípcios para que desse todo o ouro para eles. Eles pegou o ouro que Deus deu e fez um bezerro de ouro. Que normalmente o bezerro de ouro é com aquilo que Deus já te deu. Tem gente que recebe um filho e não vem mais para a igreja porque Deus deu filho. Agora tem que cuidar do filho, não quero mais Jesus. Tem gente que recebe uma casa, não vem mais para casa porque tem que cuidar da casa que Jesus deu. E não tem nada errado em cuidar da casa, amém, gente? Portanto, que você cuide da casa e você também olhe para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Então, no João, ele veio evidenciar o que já existia na eternidade, para a terra. A Bíblia diz que Jesus e o Pai são um. Então, Jesus não fez nada que o Pai não mandasse ele fazer. A gente não, a gente quer sair por aí atropelando tudo. Davi, quando ia para a luta, ele perguntava: Deus, eu devo lutar essa ou não? Deus, luta. O que é que acontecia? Deus dava a vitória. Deus, outra luta, Davi. Deus, posso brigar com eles? Deus, não, fica na tua, eu mesmo vou destruir eles. Amém, queridos? Descansar, repita, descansar também é lutar. É Jeremias que fala: nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam.
Deus não trabalha para todo mundo. Deus não é empregado nosso. Mas aqueles que colocam a esperança nele, jamais têm essa esperança frustrada. Aqueles que confiam no Senhor, jamais serão frustrados ou enganados. Amém, queridos? Vamos seguindo. Assim como nos dias de João, nós iremos glorificar Jesus aqui na terra, revelando e o apontando para Ele. Eu não sei se você entende a profundidade dessa frase. Eu vou ler novamente para você. Eu quero só que você entenda, não precisa gritar sem entender, amém? Entenda isso. Assim como nos dias de João, não teve os dias de João, que João viveu? Assim como nos dias de João, nós iremos glorificar aqui na terra, iremos glorificar Jesus aqui na terra, revelando e apontando para Ele. João Batista estava lá batizando. João Batista estava lá preparando o caminho do Senhor. Só que em um dado momento que João Batista estava batizando, preparando o caminho do Senhor, o Senhor aparece. Porque lá no capítulo 12, lá em João 1, vai falar que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e depois vai falar, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus aparece aonde João Batista estava batizando. Quando Jesus aparece no lugar onde João Batista estava batizando, João Batista, ele começa a falar: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dias de João Batista foram os dias aonde, através da sua vida, ele revelou e apontou o caminho ao qual todos os homens deveriam caminhar em direção. É esse aqui, ó. Irmãos, ninguém fala com essa autoridade se não saber de verdade. Porque a Bíblia vai dizer que no fim dos tempos, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Muitos dirão que é o Cristo, mas não acrediteis. Não sei se naquela época pessoas se consideravam deuses. Sim, tinha deuses. Mas não sei se naquela época a pessoa se considerava o Cristo. Tinha pessoas com o nome Jesus, mas Cristo fala ungido. Jesus era o Cristo ungido. É por isso que é Jesus Cristo. Jesus era um nome comum, mas o dele era Jesus Cristo, porque ele era um ungido de Deus e enviado por Deus à terra. E João Batista, ele aponta e prepara um caminho. Porque toda geração que aponta para Cristo antecede a sua volta. Como é que nós iremos apontar, igrejas, e glorificar o nome de Jesus nesse tempo? Sendo obediente à sua voz e à sua palavra aqui na terra. Você glorifica a Deus mais com sua obediência do que com suas próprias palavras. Porque se as suas palavras não condizer com aquilo que você está fazendo, elas não são validadas. Mas se você fala o que você já está buscando viver, existe uma unção e uma autoridade sobre isso. É por isso que João Batista falou: esse aí é o Cordeiro de Deus. Eu não tenho dúvida que é ele. É esse de quem eu estava falando, que ele é antes de mim, ele vai vir após mim. E eu não sou digno nem de desatar a correia dessa ideia deles. Eu batizo vocês com água, mas Ele vos batizará vocês com o Espírito Santo. Acho que vocês têm pouca sede pela glória de Deus. Quantos têm sede da presença de Deus? Quantos têm sede em ultrapassar o limite da religiosidade? Quantos têm sede de ultrapassar a tradição religiosa? Porque a tradição religiosa te impede de viver muitos milagres, irmãos. A gente estava aqui, irmãos, a presença de Deus, palpável.
E a gente não corresponde, a gente fica às vezes como aqueles caras no caminho de Emaús, que estava com Jesus ali e o coração deles não ardia. Palpável, e às vezes, não sei se acontece com você, que já acontece comigo. Aconteceu, acontece, não sei se vai acontecer, a gente tem que vigiar o nosso coração. A gente está aqui no louvor, já está esperando a palavra de oferta, depois já está esperando a palavra do pastor missionário, depois está esperando o final para comer alguma coisa. E a gente não consegue olhar para o momento exato, o que Jesus está fazendo agora no culto. A gente sempre está esperando o próximo momento e a gente acaba não desfrutando do momento que Jesus está aqui. Então, como é que nós iremos apontar para Jesus, assim como foi no dia de João Batista? Como é que nós iremos glorificar a Deus, igreja? Revelando e o apontando para Ele aqui na terra. Em uma geração que está confusa, em uma geração que não tem direção, você vai chegar na sua escola, você vai chegar na sua faculdade, você vai chegar na sua família, e você vai dizer: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para dar uma nova vida para você e minha família. Agora você precisa o quê? Ter convicção. Você precisa ter a real revelação de Jesus. Jesus não pode ser alguém que você não conhece de perto. Ele é o nosso amigo. Irmãos, Ele é teu amigo, irmãos. O amigo está em todos os momentos. O amigo de verdade. Às vezes o amigo de verdade, ele se revela mais no tempo de angústia do que no tempo de glória. Às vezes você está aí passando um momento, uma dificuldade na sua vida. Assim como eu passo, qualquer outra pessoa passa. Todo mundo passa, irmãos. Só é conversar com duas pessoas que tu vai ver. Tu perguntar a minha, é melhor ficar calado. Mas a gente tem uma esperança que é Cristo. A gente caminha com um propósito aqui na terra. Amém? Então nós iremos revelar Jesus aqui na terra, né? Glorificar Cristo aqui na terra, revelando e apontando para Ele. Não somente com palavras, gente, mas com atitudes. Sabe, nós como igreja, como jovens fortes, nós precisamos deixar tudo por Jesus. Tudo, 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 irmãos. Alex, você é radical, irmãos, para viver algumas coisas com Deus, você vai precisar ser radical. Se você entregar a metade, você não vive tudo. Se você entregar um pedaço, você vai viver de acordo com aquilo que você entregou. Mas experimenta a entregar tudo. Não da boca para fora, mas aqui. Porque Deus conhece o nosso coração. A entregar tudo para Ele. E sabe por que a gente não entrega? Porque às vezes a gente não confia totalmente. Duas amizades. Vamos fazer essa analogia. Dois jovens. Ele está passando algumas coisas. E ele fala com outro amigo. Mas ele não conta tudo. Por quê? Ele não confia totalmente. Então ele não consegue abrir o coração totalmente para ele. Mas com Deus você pode fazer isso. Com Deus você pode abrir o seu coração. Lá você não vai encontrar julgamento. Lá você vai encontrar perdão. Lá você vai encontrar amor. Lá você vai encontrar correção também. Mas acusação, não. Jesus ainda hoje, Ele continua sendo nosso advogado. Ele vai vir como juiz, mas hoje Ele é o nosso advogado. Amém, queridos? Então coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala assim: toda acusação que vem na minha mente, nos meus pensamentos, não são de Deus. Eu lanço fora, em nome de Jesus. Amém. A mulher que foi pega no ato de adultério. Os religiosos pegam logo ela para querer matar, que a religião mata, irmãos. Mataram Jesus por inveja.
Está escrito na Bíblia. Por causa da inveja, o crucificaram. É por isso que Jesus fazia um milagre e falava, não conte a ninguém, porque senão o dia dele ia ser mais abreviado ainda. Prestou atenção nisso? Diz, vá, não fala nada com ninguém. A mulher falou para a cidade toda. A samaritana falou para a cidade toda. Mas refletiu um resultado poderoso. Vamos continuar, galera? O Evangelho de João nos revela de que João, ele foi o primeiro a dar indícios a respeito de Jesus Cristo. Está lá em João, não precisa você abrir, 1,26. A palavra vai dizer assim: João lhe respondeu dizendo, eu batizo com água, mas está um entre nós. Ou seja, ele foi o primeiro a dar indício de que o Cristo já estava entre eles. Mas está entre nós. Espera aí. João lhe respondeu dizendo, eu batizo com água, mas está um entre nós, a quem vós não conheceis. Ou seja, talvez não, Jesus já tinha sido se manifestado em carne, já estava caminhando no meio deles, mas eles não conheciam Jesus. E João Batista, por causa da sua intimidade com Deus, ele foi o primeiro a dar indícios que o Cristo já estava entre ele. Para esse tempo, irmãos, a gente está falando de uma geração que está antecedendo a volta de Cristo, amém? A gente precisa ser uma geração que revela aquilo que homens não estão revelando. Homens normais. A gente não quer dizer que você vai ser aqueles caras que dá profetada, né? Eis que eu te digo o teu CPF. Para que revelar CPF? Às vezes o CPF está sujo do cara. Aí está revelando o CPF e o cara fala, eita meu Deus, é Deus, ó, é Deus mesmo. Eu tenho que pagar as coisas. Eu não estou falando, irmãos, dessas coisas que você vê na internet. Eu peço até para você não seguir essas pessoas. Pessoas que não falam sobre Jesus, não falam sobre Bíblia, só fala esse te digo, esse que eu te digo, irmãos. A palavra já está revelada, irmãos. Não precisa dizer esse que eu te digo, não. Jesus já disse tudo aqui na palavra. Tem gente que anda de igreja em igreja querendo a revelação, né? Hoje eu vou lá, que o profeta vai colocar a mão na minha cabeça, vai dizer a minha vida inteira. Você mesmo já sabe a sua vida inteira. Para que você quer saber do que está acontecendo na sua vida? Às vezes você já sabe como é que está a sua vida inteira e você não se posiciona. Aí me diga uma coisa, se eu falar aqui, eita, Mateus Lustosa, eis que o Senhor te diz, a tua vida está assim, 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 e tu vai multiplicar isso. Às vezes já está tudo no coração dele. Irmãos, tem coisas que Deus, Ele coloca no nosso coração com uma simplicidade tão grande. Tu acha que sobre o desfrute, levanta aí, Pedro. Quantos aqui vão para acampamento? Dá uma glória a Deus, irmãos. Estão motivados, estão quase motivados. Você acha que Deus veio em uma nuvem? Pode citar, mano, obrigado. Você acha que Deus veio em uma nuvem de glória e colocou o D, o E, o S, o F, o U, o T? Tu acha que Deus fez isso, irmãos? Não, Deus colocou no meu coração, desfrute comunhão jovem. Às vezes aquilo que você está esperando, em uma grande revelação, vem com uma pessoa que talvez até ímpia. Quando Isaías ele se escondeu, foi para a caverna,
veio terremoto, veio fogo, veio tanta coisa, irmãos. E Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, mas depois veio uma brisa suave. E o Senhor estava na brisa suave. Nem sempre o Senhor vai vir naquelas pregações que o fogo vem, as cadeiras sobem, você fica de cabeça para... Não, irmãos. Você dá cambaiota aqui no culto, não. Você é livre, irmão. Mas nem sempre o Senhor vai vir assim. Às vezes o Senhor vem naquela calmaria, para falar de coisas que estão lá dentro do nosso coração. E que precisam ser mudadas. Ou que precisam ser entregues a Ele nessa noite. Então o Senhor é um Deus que está nos altos lugares. Ou seja, nos grandes mover, irmãos. Nas grandes conferências. Aqui às vezes o worship é 1000 pessoas ou mais de 1000. Bom Dia Espírito Santo é 1000 ou mais de 1000. O Senhor está no Bom Dia, o Senhor está no worship, mas o Senhor também está nos cultos de jovens, o Senhor também está nas pequenas vigílias, o Senhor também está na lanchonete enquanto você interage com outros irmãos. Deus, quando foi falar com Ezequiel, Deus falou: desce até o vale, que lá eu falarei contigo. Irmãos, quem quer estar em vale? Ninguém. Todo mundo quer estar onde? Nos altos lugares. E que não é ruim. Se eu disser que também não quero estar nos altos lugares com Deus, eu não quero estar sem Deus, não. Com Deus nos altos lugares, eu quero estar nos altos lugares. Mas Deus também é um Deus de vales. Não só das montanhas, mas de vales. E às vezes Deus faz algumas coisas nas nossas vidas para desacelerar a gente, acalmar o nosso coração, para a gente voltar a rever o que foi, aonde foi que nós erramos. Amém, gente? Repita-se comigo: nós iremos juntos viver o romper de Deus na nossa geração. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Eu queria já chamar o louvor. Então, algo que eu queria que vocês entendessem nessa noite. João Batista, ele testemunhou acerca de Jesus, porque ele viu, ouviu e viu. Amém, irmãos? É por isso que houve, ousadia, autoridade e convicção naquilo que ele estava fazendo. A gente falou aqui, não sei se foi semana passada, que Deus, Ele nos leva a ver, e aquilo que nós vemos com Ele, vai determinar onde a gente vai chegar. Então João Batista, ele não estava falando de algo que ele não viu. Porque é hipocrisia eu falar de hambúrguer sem antes ter comido. Falar: é bom, é massa, o bacon é assim, o queijo é top. Sim ou não, irmãos? Mas se você me perguntar: tu já experimentou? Eu falar: não, eu vou ficar todo envergonhado. Mas eu falo de um ali, eu não vou fazer propaganda. Ontem eu comi um top, galera. Queijo coalho, o pão, o melaço. Tava, ó. Só não vou falar o lugar para você não falar é dele, ou é de amigo dele, não. Mas é top. Por que eu posso falar com convicção dessa hamburgueria? Porque eu experimentei e vi. Tá todo mundo na cabeça: onde é que ele comeu? Meu Deus. No final, se vocês me perguntarem, eu falo. Mas voltando para a mensagem, gente. Voltando para a mensagem. Não tem como eu testemunhar de uma coisa que eu não vi, sim ou não? Quando nós nos tornamos testemunha, é porque a gente viu. E eu quero levar a minha geração a ver Jesus. Eu não quero ensinar a minha geração a cantar somente, a pular somente, a ser bem sucedido na terra somente. Eu quero levar a minha geração a ver Jesus. Eu quero levar ele a ver Jesus, porque se ele tiver uma revelação de quem Cristo é, ninguém para a vida dele mais. As dores, trauma, dificuldade, pensamentos negativos, pensamentos de que você não é ninguém, não te para mais.
Porque quando você vê Jesus, Jesus vê você, Ele te dá uma identidade. Você não caminha mais sobre aquilo que você passou, sobre aquilo que você sofreu, mas por aquilo que Jesus imprimiu em você. É por isso que nós precisamos ver Jesus. Deus ele chamou Jeremias. Quando Ele chamou Jeremias, Ele perguntou: Jeremias, o que é que tu vê? Deus sempre está nos chamando a olhar para algo, e esse algo é Ele. Nós precisamos ver Jesus. Porque senão, irmão, se nós não tivermos a real revelação de Jesus nas nossas vidas, qualquer coisinha desvia a gente. Qualquer coisinha te tira do evangelho. O irmão não me deu a paz, eu não vou mais para a igreja. Ah, eu não passei no meu teste de futebol, eu não quero mais Jesus.